Qualidade na mente, ideia, munição. Palavras voam rápida, choque na audição. Falar de tudo, da treta solução. Microfone vira arma, é pura explosão. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Pensamento é livre, não tem algema. Mente aberta que não há dilema. Cada episódio, nova cena, novo esquema. Dualidade de ideias, a gente sempre teima. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de divisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Ideia destruidora, construção de vivisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Dualidade de Ideias. O meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje estamos aqui no nosso podcast Dualidade de Ideias para falar sobre dois filmes que nós vimos recentemente, dois filmes que estão concorrendo ao Oscar de melhor filme. Um deles é Conclave e o outro é Emília Pérez. Emília Pérez é um filme bem polêmico, todo mundo tá criando uma grande repercussão, principalmente aí por algumas polêmicas envolvendo a atriz, a protagonista do filme, mas vamos aí desenrolar essa conversa. E Edgar, o que você achou do filme? Vamos lá, primeiro vou fazer uma primeira pergunta. Qual nota você daria para Emília Pérez? Olha, bom, a crítica tá massacrando o filme, né? Positivo. Boa parte dos críticos brasileiros, não sei se é porque o filme ainda estou aqui tá no páreo, né, para levar o Oscar de melhor filme internacional, mas muitos críticos que eu acompanho estão detonando o filme, né? E assim, eu particularmente, eu gostei do filme. Eu acho que assim, não é um filme que deveria estar ali no ranking não, né? Na lista, melhor dizendo, para ganhar o Oscar, né? Para concorrer ao Oscar de melhor filme e melhor filme internacional. Mas eu acho que é um filme bom. É um filme que não é tão desastroso como todo mundo tá falando. Concordo, mas você não respondeu ainda. Qual nota você daria pra ele? Olha, se fosse pra dar uma nota, deixa eu ver. Eu acho que eu daria uma nota 7. 7, eu vou dar nota 8,5. A gente saiu do cinema e eu falei pra você que eu ia dar nota 8,5, vou dar nota 8,5. Porque eu acho que o filme entrega algo que eu achei bacana, porque eu gosto muito de musical. E o primeiro ato da música, que é a Zoe Saldana cantando, é magnífico. Se for ela cantando, fazendo a coreografia, entregando tudo que ela entregou, pra mim nota 10. Aquilo foi fantástico. E o segundo ato também, dela de novo cantando, junto com a Emília Pérez também, desenvolvendo a parte de música, por mais que não foi ela que cantou, né? Se for comentar que foi o Iá, né? Que usou que mudou a voz dela, né? Tudo. Nessa parte eu achei magnífico. A história a gente pode comentar aqui agora um pouco. É meio desastroso em alguns pontos, mas entrega. O visual é legal, por mais que não foi gravado no México, só alguns takes foi gravado no México. Mas, cara, eu achei interessante. Eu vou um pouco contra esses pessoal que criticaram por criticar também pela fala do diretor, pela fala da Emília Pérez, que ela comentou várias bobeiras, mas o filme entrega.
As cenas são legais, são boas. Eu acho que é importante a gente separar, né? Tipo, o que a atriz principal falou do filme, as críticas as polêmicas, né, envolvendo as redes sociais, em posts antigos. Sim, que tem nada a ver com o filme, né? Exatamente. Eu acho que isso não tira o mérito da obra, que é o filme. Que é o filme, exatamente. Mas eu acho que, assim, os pontos que faz eu dar uma nota 7, né, talvez não uma nota 8, uma nota 9 pro filme, eu acho que particularmente são os takes, né, de musical, que eu sou particularmente não sou uma pessoa que gosta de musical. Para mim poderia tirar toda a parte que envolve musical do filme, sabe, todos os trechos. Eu acho que o filme ficaria mais enxuto, mais objetivo, e possivelmente minha nota seria uma nota melhor. Mas bom, agora falando dos takes, né, do que o filme ele tem de musical. E eu acho que, assim, aí o filme ele erra feio. Porque a gente tem dois momentos no filme, dois trechos no filme, que a gente tem uma música completa, né? Sim, que a é boa. Zoe Saldana, que tá concorrendo como coadjuvante, exatamente. Ela canta, ela faz várias coreografias, assim, que você vê que ela entregou muito ali. Sim. Ela se dedicou, possivelmente ela deve ter se preparado muito para aquelas cenas, e ela faz muito bem. Agora, os outros takes do filme de musical, aí já é falho, porque é uma coisa assim que o personagem tá lá conversando, de repente ele começa a falar cantando, e depois ele para do nada, tipo, a cena é de meio minuto, de 20 segundos, ali ele para e fala, cadê o musical? Tipo, sabe? Então eu tenho a impressão que esse filme ele foi feito não para ser um musical, mas aí no decorrer aí das filmagens, o diretor deve ter falado assim, vamos fazer um musical aqui, sabe? Eu tenho essa leve impressão. Cara, eu vou na sua contramão nesse daí, né? Porque eu acho que pra mim ficou legal. Ficou muito bom. O término, o começo das músicas ficou pra mim, assim, magnífico. Porque eu gosto, até as batidas, o som, pô, é muito legal de ver. Diferente de você, eu gosto de musical, então isso me atrai muito, né? É a mesma coisa a gente pode falar do Coringa, né? O 2, Delírio da 2, que tem o mesmo tipo de takes, né? Só que ele o Coringa é mais comprido, e na Emília Pérez, só a primeira parte, depois é mais picado. Mas achei muito bom. O tom, a letra, a batida, me atraiu muito. Acho que isso pra mim foi fantástico no decorrer do filme. Me traz muita coisa legal. Eu gosto, então... É difícil falar, porque a vida inteira eu falei que não gostava de musical. Exatamente. É chegar aqui e você falar que gosta... Então, e aí a gente tem 3 filmes que eu assisti recentemente, que são musicais, e eu gostei dos filmes, que é Coringa 2, Emília Pérez, que a gente tá falando agora, e o Wicked também, que é um filme que eu acho que dos 3 é o que tem mais takes de música, que eu gostei pra caramba do filme. Lógico, são filmes que poderia tirar tudo que o filme tem de musical? Poderia. Né? Todos esses takes? Poderia. Ia ficar muito melhor. Mas assim, são 3 filmes que são musicais e eu acabei gostando. Mas o Wicked é picado ou é igual Emília? Tem uma parte mais inteira? Não. É mais completo? O Wicked, ele é um filme musical. Musical mesmo. Ele tem muita música, tipo, e tem cenas ali que é tipo 10 minutos ali dançando e cantando, e você fala, não vai acabar esse negócio. É bem por aí. Mas você gostou também? Gostei muito. A história do filme é muito boa. Poderia tirar toda a parte de música? Poderia, como eu disse. Repito e bate nessa parte. Mas o filme é muito bom. Eu que não assisti ainda, né? Vou assistir. Mas eu Emília Pérez cantando, eu achei muito legal. O primeiro take dela dança. E tem muitas cenas de coreografias, né? Pô, é magnífico. Você fez tudo muito coreografado, certinho. A parte também, acho que a parte final, um monte de mexicano fazendo a passeata final lá no Voz da Santa, tudo. Pô, eles cantando, não sei se são cantores mesmo, mas ficou muito boa. Os takes ficou bom. Eles tudo coreografado, entrando nas falas. Pô, achei muito bacana. Eu achei que, nessa parte, eu achei muito legal. Eu posso criticar um pouco mais sobre o que o filme leva, o que ele quer trazer de diferente, mas nessa parte, pô, eu achei top. Então, pra mim, magnífico. Eu acho que assim, olha, eu acho que o filme, ele não tem muito a dizer. Eu acho que o filme, assim, aí eu tô entrando numa questão que eu quero deixar bem claro, que é uma opinião muito pessoal minha, tá? Muito pessoal minha. Eu não tô falando que o filme ele defende essa ideia, mas na minha percepção, tá? Eu acho que o filme ele quer impor algumas ideias, mas eu não acho que é um filme que tem uma mensagem reflexiva. Ah, não. Eu acho que não tem. Mas assim, E um outro ponto também que eu quero destacar é que muita gente fez crítica ao filme, que a gente tem um líder que cuida ali da maior organização criminosa do México, né? Que é o narcotráfico, né? O tráfico de drogas no México. Que é um mercado, assim, que muita gente inocente acabou morrendo, Sim. Crianças, envolve boa parte da população do México. E, digamos assim, é um dos grandes vilões, assim, do México. Um dos grandes problemas do México, né? E ali a gente tem uma personagem
personagem que mais... Eu tô entrando aqui na parte dos spoilers, tá? Então, enfim, se quem não viu o filme talvez pode comprometer a experiência. Mas a gente tem um personagem envolvido com todos os crimes de corrupção do México. Que lidera, né, todos os crimes de corrupção no México. Todos, né? Boa parte dos crimes. E aí a gente tem um personagem que simplesmente decidiu fazer uma transição, né? Fazer uma troca de sexo. E ele é um homem, né? Ele tem um desejo por ser uma mulher, né? E aí a gente tem um protagonista que simplesmente, a partir daquele momento, ele decide abandonar toda aquela vida e ajudar as pessoas que desapareceram por crimes envolvendo o narcotráfico. Então você fala, assim, no filme não soa tão absurdo assim. Ouvindo, parece cúmulo do absurdo, mas o filme acho que ele consegue ali, como que eu posso falar, deixar isso de uma maneira assim sutil, não tão perceptível. Mas boa parte do pessoal fez crítica porque esse mesmo personagem que é protagonista do filme, em dado momento, ele é considerado, ela, né, no caso, é considerada uma santa, né? Sim. Ele é considerado uma santa. Mas aí a gente percebe o seguinte, que todo mundo que considera ela como uma santa, não sabe que aquela mulher, que fez no passado, entende? Tipo, eu sei que é uma ideia difícil de vender e difícil de fazer as pessoas engolirem, mas se você for olhar pelo que faz sentido na história, eu acho que dá pra deixar passar, entendeu? Não sei se você tem essa visão. Não, tem, mas assim, a minha visão é um pouco diferente no sentido assim, o filme leva a isso, né? Até a primeira fala dela com a Zoe, que ela fala que o ambiente que ela fez, onde ela estava, como que ela fez para sobreviver, de onde ela chegou naquele ponto. Então você começa a entender a cabeça dela. Acho que ela não queria fazer aquilo, mas para ela não morrer e para ela sobreviver, ela teve que fazer tudo aquilo. Entende? Então acho que na consciência dela ficou aquele peso também. Porque depois, você pode perceber que no filme vai ter correndo, ela vai mudando, depois que ela faz a transformação, tudo certinho. Ela fica um período, você fala, pô, ela é uma nova pessoa. Ela entendeu que aquilo que ela fez era errado, vou ajudar aquelas pessoas. E também, muito louco, na mesma hora, quando tira um filho dela, ela volta a ser aquela pessoa mais bruta, né? Então isso que é um contraste. Mas eu acho que tudo faz um pouco de sentido, entre aspas. Por que da santa? Porque ela foi se redimiu, entre aspas, né? Ela não quis mais aquilo e tentou ajudar. Mas lembrando que todo aquele trabalho de recuperar as pessoas desaparecidas, todas as instituições, quem financiou aquilo foi o dinheiro. Mas não tinha outro, né? Qual o dia que ela não podia? Ela tinha que usar aquele dia que ela tinha. Qualquer esse, e fazer o quê? Entende o ponto? Mas aí a gente tem uma outra questão que é a seguinte, eu até entendo que você comentou que talvez o ambiente, né? Porque a primeira fala é fascinante, porque você vê o diálogo entre elas, é chocante. Mas aí eu penso o seguinte, Edgar, agora responde pra mim. Tudo bem, se envolver naquele universo criminoso, tudo bem, talvez não tinha muito pra onde ir. Mas ela era a chefe, ele na verdade, né? Ele era o chefe do negócio, ele que comandava, ele que estava à frente de tudo, sabe? Tipo, então quando a gente olha um protagonista assim, como chefe, como líder, dá pra... aí a gente encontra algumas congruências, porque eu acho que para se tornar um líder, né, do maior esquema de corrupção num país, envolvendo político, envolvendo praticamente todas as áreas, né? Área econômica, área política do México. E era uma pessoa extremamente fluente nesse meio. A pessoa tem que ter uma paixão por aquilo. Porque ninguém faz aquilo porque ele é uma vítima. É um argumento assim difícil de engolir. Não vítima, né? Mas a partir do momento que ela cresce, ela desenvolve, ela vai. Mas é difícil de engolir isso. É que, tipo assim, a gente tá falando por exemplo, de um país que a maioria é dominado pelos quartéis, né? Entende? Olha, o submundo do México é absurdo. Então imagina você crescer... E para sobreviver, ela tem que ficar matando. E ela vai crescendo, vai galgando. Então esse filme não vende uma ideia assim que todo mundo que está envolvido com a corrupção no México, de certa forma, são vítimas da sociedade? Eles não deveriam estar naquela situação? Pode ser. Um ambiente não faz... Tem um ditado que fala que o ambiente faz o local. Só que ela não precisava ter uma quantidade X ou Y. Tanto que o sonho dela era ser mulher. Então ela lutou para ter uma quantidade X de dinheiro, que tanto que pega a Sodônia como advogada, manda ela para o exterior, pesquisar os melhores lugares, tudo para poder se transformar o que ela queria. Realizar o sonho dela naquele momento. De ser uma nova pessoa. Eu acho que o filme ele quer vender essa ideia. Eu concordo contigo. Mas ele quer vender também uma ideia que se uma pessoa ela vive no meio... Primeiro, que o meio social oprime,
na verdade, as vontades e os desejos das pessoas. O meio social que ela nasce, talvez esse meio social conservador, acaba oprimindo as pessoas de serem quem ela realmente é. Eu tô falando que a ideia que o filme vende. Não, perfeito, eu não tô falando perfeito. que eu Não, concordo eu com isso. tô nisso também. Eu acho que o filme ele quer vender muito essa ideia. E a partir do momento que ela teve a liberdade de ser quem ela realmente ela gostaria de ser, ela se tornou Uma nova pessoa. uma pessoa liberta assim, de tudo que a sociedade impôs pra ela. Sim, que o dinheiro faz isso também com ela, né? Sim, e aí a partir desse momento você vê que ela se tornou uma pessoa diferente, né? Aquela pessoa Sim. oprimida, do início do filme ela se tornou uma pessoa assim, diferente. Então eu acho que o filme ele quer vender essa ideia. Mas eu acho que é uma ideia, assim, que eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande em engolir essa ideia. Não, eu também tenho, porque aí vai entrar um pouco no meu pessoal, né? Eu não acredito que o local faz tanta diferença assim. Não, eu acredito nisso. Mas não a ponto de levar o Mas protagonista... então você tá... Não, aí você tá indo contradizendo, eu então... Eu acredito nisso, mas eu não acredito que a ponto de levar a personagem, a pessoa, a se tornar chefe do negócio. A patente mais alta do crime, entende? Tipo, uma pessoa chegar nesse nível, ela tem que ser muito cruel. E o nível de crueldade dela, ela vai fazer isso pra não morrer? Não, mas pensa, olha que louco, né? A gente tá falando de crueldade, né? Lá teve umas cenas que quando ela fica boa, entre aspas, que ela vai ajudar os pessoal a achar os corpos, tudo. Detalhe, cara, que ela mesmo matou, que ela mesmo construiu aquilo. Também, né? Ela ajudou a fazer aquilo. Os caras só achavam por causa do dedo, por causa do... Os caras faziam amputações, os caras faziam umas torturas, que absurdo, né? Se isso foi pesquisado, se é um fato, quer dizer que o México, nesse sentido, os caras é muito cruel. Então, imagina, agora pensa ao contrário. E para ela sobreviver, para os caras não fazer isso com ela, e ela ter que fazer isso com os outros. É lei da sobrevivência. Eu preciso fazer para não fazer comigo. Sabe o que eu acho? Assim, é a mesma coisa a gente pegar uma figura, eu não vou citar nomes aqui, mas pegar uma figura muito forte da Segunda Guerra Mundial, né? Que acho que todo mundo sabe quem é. Tá. Um dos grandes monstros da humanidade, e tentar, como que eu posso falar? Falar assim, poxa, ele fez isso, mas ele não fez isso porque ele era ruim, sabe? Ele fez isso porque a sociedade fez com que ele ficasse dessa forma, entendeu? O ambiente, a situação, né? Você entende? Tipo, mas eu você acho que tem um lado mais... Porque o filme mostra isso. Mas é isso. O filme mostra, tipo assim, uma construção de uma pessoa... Já era confuso. Pensa. Ela já tinha uma briga com ela mesma, com o corpo dela, com a mente dela. Ela já vem construindo algo diferente. Ela já tem uma estrutura meio diferente, porque ela tá passando por aquela transição. E passar por isso também... Mas você não acha que fica muito fácil de justificar tudo? Não é justificar, mas assim, se a gente for para pensar, então, ela não merecia uma segunda chance? Eu acho que assim, é um argumento assim fraco. É um argumento fraco. Então o filme é fraco nessa parte de argumentação. Então, eu acho que o filme ele consegue deixar isso de uma maneira sutil. Mas se você for parar e analisar o filme, pensar, né, analisar os fatos do filme, você vai encontrar alguns furos, né? Mas assim, assistindo o filme pela primeira vez de bate-pronto, talvez é uma coisa que passa imperceptível. Não, é só depois que você assistir o filme. Ele vai te tratando bem. Ele faz de uma maneira assim, bem sutil. Sim. Né? Mas se você parar pra analisar friamente o filme, você encontra alguns que a gente tá comentando. Aí Gritante. O que me pega é a Santa no final, né? Porque ela não fez nada, né? Tipo, pra ser criminalizada, é Santa. Mas eu acho que é uma questão... Questão do México. É uma questão aí, exatamente, mas o povo do México considerou, não que ela passou por um processo de análise feita pelo Vaticano. Porque não tem, né? Porque, tipo... Mas como que o povo... Então, e o povo curte, né? Então, e aí a gente tem um outro problema. O filme ele criou uma baita polêmica no México justamente por isso, porque é um filme, assim, que conta a história do México, né? A gente tem atores norte-americanos, né? Sim. O filme é um filme francês, e eles estão contando uma história de um povo que, tipo, você tá lá, você pesquisou, você viu como é que esse povo vive pra falar, pra ter tanta opinião sobre isso, né? E o povo do México se sentiu muito ofendido justamente por conta disso. Sim, tanto que metade de... É uma coisa rara, eu nunca vi falar que lá no México, os locais lá do cinema devolveram o dinheiro pro pessoal que não gostaram. Foram reclamar, os caras devolveram o dinheiro por causa disso. Mas acho que aí entra mais em polêmicas, né? Porque, além disso, tem a polêmica do diretor falando que não tem mexicano bom, atores bons no México. Tem a atriz que falou umas besteiras no Twitter, falou também, em relação ao filme Ainda Estou Aqui. Mas, cara, ainda é legal o filme. Não dá pra você pensar, ainda tá discutindo aqui faz 10 minutos. Então a pessoa que vai assistir o filme, ele vai ter ou diferente da nossa visão. Eu ainda acho que o filme... Não vou dizer que o ambiente faz o local, porque eu ainda acredito que eu acho que o ambiente... Tem pessoas que dentro dos ambientes conseguem mudar. Mas no caso dela, não.
Mas o dinheiro, a liberdade que o dinheiro deu, que ela conseguiu mudar a vida dela. Entende? Eu acho que então, o local pra ela fez mal. Ô, Edgar, mas fala pra mim, o filme ele tá concorrendo com o melhor filme internacional e melhor filme do ano. Você acha que é justo esse filme tá nessas listas? Cara, eu não assisti o filme ainda, estou aqui. Mas você falou que é muito bom, né? Então vai nele. Não, Esquece Emília Pérez. não. Digo de ganhar, mas eu digo estar na lista. Ele ser escalado pra Não, o melhor filme não. Acho que ela que poderia só como atriz coadjuvante, que é a Zoe, que ela fez fantástica do começo ao fim. Ela sofreu do começo ao fim. E ela não teve nada de bom, né? Porque ela sofreu no começo, sofreu no meio, sofreu no fim. E quando ela achava que a vida dele ia mudar, Emília Pérez volta pra buscar ela de novo, pra trazer outro... Estragou a vida da mulher, entre aspas. Então eu acho que ela merecia. Como melhor filme, não. melhor filme internacional. Também não. Mas como... Deixa eu ver. Musical? Ele entra alguma coisa assim de música? Aí eu dou ok pra ele. Aí eu acho legal. Porque o som, as letras, as danças, a coreografia do filme é bom. Isso a gente não pode reclamar. Do começo, ele te entrega. A sonoplastia que eu gosto muito de ficar ouvindo é muito, muito bom. Isso a gente não pode reclamar. Pode ter esses furos, esse dilema nosso que deve estar discutindo sobre ela fazer o que ela fez, sendo o que ela era, mas o filme entrega, do começo ao fim. Apesar que o final é meio bobo, né? Mas assim, a Selena Gomez tá muito bem também no filme, a gente não tem que falar dela também. Sim. Eu achava o final bobo, eu acho que ela não podia ter morrido. Porque, pô, ela lutou tanto pra chegar naquela parte, puto, final meio... Você fala protagonista? Ficou meio... Sabe o que eu acho? Assim, eu acho que a Zoe Saldanha é uma excelente atriz. Você torce por ela, você acredita mais nela. do que a outra. Exatamente. A Selena Gomez também, você Sim. cria um vínculo ali, você Concordo. entende a situação que a personagem da Selena Gomez tá passando, mas a atriz que é a protagonista da história Ela não tem não tem carisma nenhum. nenhuma. Pra mim, o fato dela ter morrido, pra mim, Tanto faz como tanto fez. como tanto fez. O que me pega só porque, tipo assim, por mais que, por exemplo, até ela pegando os filhos dela de volta, a reação de ela ver os filhos dela, o rosto dela parecia aquilo, né? O rosto dela não muda, não consegue fazer uma cara de alegre, de nada, mulher muito... sem carisma nenhum. Mas agora, entrando na parte dos spoilers, eu acho que assim, eu acho que aquele final também é um pouco forçado, você não acha? Porque, ó, pensa comigo, o chefe do narcotráfico, o cara que tem a maior, como é que eu posso falar? O maior time ali da criminalidade do México todo, digamos assim. O cara era líder do narcotráfico. E simplesmente duas pessoas sequestram ele no final do filme. Do nada, E aí? com segurança, tudo. Faz sentido. Eu não parei pra pensar nisso. Verdade. Por exemplo, quando ela foi sequestrada no final do filme, eu falei, poxa, ali tem uma equipe ali de algum... Sim. Mas não foi, né? Exatamente, E duas não foi. pessoas. Exatamente. Então, pra você ver, aí tem esses furos bobos do filme. Mas assim, eu me pego mais por causa dos filhos, né? Perde o pai, aí morre a mãe, aí volta como tia e o pai. Exatamente, quem se dá mal na história acaba sendo os filhos. Porque a história inteira envolve os filhos aparecem poucos, mas tudo bem pra contar a história dela, mas no final, a Zoe Saldanha que vai cuidar dos filhos. Então, o que eu acho moral da história, a Zoe Saldanha é a melhor de todas. Mas eu acho que é a melhor coisa do filme. É ela, porque não tem mais o que fazer, né? Sem sombra de dúvida, é a melhor coisa do filme. Bom, agora vamos falar de Conclave. Esse é polêmico, né? Esse é polêmico demais. Bom, vamos lá, a gente falando de Conclave, de bate-pronto, que nota você dá pro filme? Eu dei nota 10. Eu dei uma nota 9 pro filme. Eu acho que entre os filmes que foram lançados em 2024, né, eu acho que ainda o filme Duna acaba sendo melhor. Mas eu acho que se fosse pra ranquear, eu colocaria Conclave em segundo lugar. Se for nessa forma, o meu também. O meu primeiro dessa lista é Robô Selvagem. Que foi o melhor da minha lista. Mas ele entrava em... Eita. Talvez quando você assistir Flow, você vai mudar de opinião. Sim, porque vai ser lançado agora dia 20. Cara, então eu acho... Eu não posso deixar ele meio, mas eu deixo o Conclave em primeiro lugar. E deixo o Robô Selvagem em segundo. E pra você, por que Conclave é tão bom? A primeira cena pra mim é incrível. A primeira cena, você sentou lá, que vai começar o filme, é ele caminhando, respirando. Sabe que tipo assim, nossa, eu tenho que ir pra um lugar meio... Vai acontecer alguma coisa. E ele com aquele ar já... Ele puxando o ar, andando, caminhando, assim, tipo, dá uns 10 minutos ele caminhando até o... Eu achei fantástico. E o filme, cara, me traz uma agonia de ver o ator principal, que ele tá com uma cara de tristeza, uma cara de angústia do começo ao fim do filme.
Então esse filme, pra mim, é nota 10 desde isso, desde o figurino. Tem uma cena lá que esse cara tá montando ele, que eu até comentei com você depois. Cara, é fantástico. Eles conseguem pegar certinho tudo, nos mínimos detalhes do filme. E a atuação dele, como a atuação da moça, que eu vou deixar você falar o nome dela, que tá brilhante, que por mais que ela só tem poucas cenas. A Isabela Rossellini. Cara, a cena que ela entra, que ela fala, é muito impactante. E o filme vai trazendo aquele ar obscuro. Primeiro a gente, onde assistiu, tava meio escuro, o filme meio dark. Cara, é fantástico. Faz tempo que eu não vejo um filme daquele jeito. Da atuação do ator lá, que é fantástico de ver. E pra você, o que você mais gostou no Conclave? Falando um pouquinho da sinopse do filme, né? O Conclave, ele relata o período onde... Isso daí não é spoiler, é a sinopse, a sinopse do filme. O Papa ele acaba falecendo, né? Sim, o último Papa, e eles precisam reeleger um novo Papa. E aí o conclave é um momento ali que a Igreja Católica separa, onde todos os cardeais do mundo se reúnem, começam a votar para eleger um novo Papa. E eles precisam que, aí você até me ajuda agora, Edgar, eles precisam que 50% dos votos... 50%? 50%, ainda mais, né? Precisa atingir o número. Eles precisam atingir um número. Era 90%. Eles precisam atingir uma certa quantidade de votos para eleger um novo Papa. E aí, durante esse período, né, eles fazem a votação, não conseguem, e eles ficam retomando as votações até chegar aquele número, né? Sim. E aí a gente tem vários papas, vários movimentos lá dentro da igreja, vários cardeais dentro da Igreja Católica, né, que impõem ideias mais liberalistas, né, mais conservadoras, né, enfim. E a gente tem todo esse processo para eleger um novo papa. E quem comanda, né, essa empreitada é o Ralph Fiennes, né? Sim, que é um magnífico. Ator, que é o cardeal, agora eu não vou lembrar o nome dele, não vou lembrar o nome dos personagens. Agora também não vou lembrar. É o cardeal Lawrence. E aí tem os... Lawrence, acho que é Lawrence. Aí tem os aí a gente vai acompanhar, né, essa... E aí, Edgar, eu quero deixar bem claro, assim, respondendo a sua pergunta, por que eu considero o Conclave tão bom? Porque a gente tem um protagonista que dá pra ver que ele tá passando por um grande conflito, ele tá passando por um momento assim difícil em relação à fé dele, a acreditar, a crer, não sei se é na instituição que ele tá envolvido, mas ele tem uma dificuldade, né, de crer. Isso deixa bem claro durante vários momentos do filme. Apesar de tudo, ele era uma pessoa, ele é um cardeal que ele não quer tá mais ali naquele meio, né, envolvido ali no Vaticano, né, comandando aquele processo, ele não quer, para ele já deu, ele quer sair fora, ele quer ir para outro lugar, só que ele foi encarregado dessa missão contra a vontade dele, porque ele não queria, porque o outro papo que segurou ele, porque ele já tinha entregado a carta para ele. Exatamente, então dá para ver que ele sofre vários conflitos o filme todo, mas ainda assim ele tá, como que eu posso dizer, ele tá decidido a levar aquele trabalho com a maior seriedade possível, né? Ele abraça aquela causa, ele abraça aquela missão que foi dada para ele, né? Mesmo não querendo, né? E dá para ver que o empenho, a dedicação dele para poder chegar a um resultado final é muito legal, né? E eu acho que ele, lógico, tem vários atores que estão muito bem, você citou a Isabela Rossellini, mas eu acho que o Ralph Fiennes, ele carrega o filme nas costas. Ah, não, sim. Só o fato dele estar lá, agora se for meio que sem fé, e os diálogos que ele tem com o amigo dele depois, ao decorrer do filme, e você vê ele falando, é assustador, né? Você vê, pô, o cara tá lá morrendo, tipo, espiritualmente, que ele não tá bem, e tendo que ver conflitos, assim, absurdos dentro do lugar que vai estar escolhendo para ser o Papa. E ele tentando resolver um problema aqui, tentando resolver outra bomba aqui, e vira e mexe, toda vez que vai pegar um Papa, acontece algum problema. E ele vai lá e é problemas graves, né? São problemas que, tipo, você fala, pô, não é possível que esse cara cometeu esse problema dentro de um cargo tão importante que ele tem. E é uma briga de egos que ele tenta controlar como de um lado, como do outro, um pouquinho mais... Ele é mais liberal, sim. Né? Tanto que ele puxa a sardinha um pouco mais pro outro rapaz do que pro outro cara, que é um pouquinho... Não vou dizer... Ele é mais... Qual é a palavra? Conservador. Que é o cardeal Tedesco. Isso. E eu vou muito mais pra linha dele do que a linha do outro cara. Do outro cara lá. Então ele fica no meio da tempestade, né? Tentando... E no final das contas, nenhum dos dois descobre o outro cara. Que o Papa já sabia, que trouxe. Então parece que de tudo o Papa já sabia, né? O que ia morrer. Que parece que ele foi... Peraí. A gente tá dando um spoiler aí, um spoiler bem grande, mas o Papa, na verdade, o que dá a entender é que o Papa, ele já sabe, ele orquestrou tudo. Aquilo, né? Ele, antes da morte, ele já meio que fez um desenho ali do que ele gostaria que acontecesse dentro do Vaticano, né?
É brilhante, mas assim, a outra parte que os dois também tá discutindo, o Tedesco, que é pouco mais conservador, com outro rapaz lá, eu achei brilhante a conversa, o diálogo. A porrada de um com a porrada do outro, o contraste do filme. Só que é meio polêmico, né? Porque se for verdade, sim, como que é feita a escolha, isso me mostra que realmente tinha que refazer tudo de novo. Porque aquilo tá feio demais. Porque eu tenho que passar pano pra um, tenho que passar pano pro outro, tenho que fazer o ego do outro. Cara, isso pra mim é chocante no filme. Mas o filme, eu acho que ele termina assim, pelo menos é o que ele quer passar essa ideia, que ele termina com um ar de esperança, né? Porque ele elege um novo papa que é eleito, é alguém que acredita ainda na fé, né? Que acredita ainda na crença de ajudar as pessoas, né? Porque ele viveu um alerta de spoiler de novo. Ele é um papa que viveu, né? Ajudou várias pessoas durante o período da guerra, enfim, Sim, né? sim, sim. Então é uma pessoa que, pelo menos no filme, ele mostra um amor ainda pelo próximo. A razão pela qual ele tá lá não é por interesse, e sim por querer ajudar as É, pessoas, né? ele, concordo. Ele sim, né? Pra menos. É porque tem uma cena também que eu acho muito, assim, ficou meio despercebido, mas acho que é muito chocante, que ele está o principal, o amigo dele, mais um cara, fala assim, a gente tem que escolher qualquer um, porque a gente já teve papo que era a favor de Hitler, teve papo que era a favor de sei de quem, então a igreja já passou por tanta coisa, então, mais um, então isso pra mim, isso é perigoso, porque, cara, como você vai ser a favor de coisas absurdas? Por ganância, por querer ter um título, e você vai aceitar tudo. Então isso pra mim é chocante no filme. Vou falar uma coisa pra você. Você deu nota 10 pro filme, tá? Eu, Por causa do enredo. eu dei nota 9 pro filme, eu vou te falar por que que eu não dei uma nota 10 pro filme. Por Olha quê? só. Eu acho que assim, o discurso, aí é complicado que eu não sei o nome do ator, mas o discurso que o Papa mexicano, né, também entrando no campo aí dos spoilers, do Papa mexicano que foi eleito, do cardeal mexicano que foi eleito Papa no filme, ele, em dado momento, a gente tem uma briga de ideais totalmente diferentes, com Um mais pensamento liberais, liberal, o outro mais outro conservador. conservador, e dá pra ver nitidamente que aqueles homens, eles carregam aquelas ideias durante muito tempo, né? É a formação de cada um deles em relação à visão de mundo, digamos assim. E a gente tem um protagonista que aparece ali do nada, né, na história, que é inserido na história, que é esse cardeal Mexicano. mexicano, e durante ali próximo do terceiro ato, ele dá um discurso, né? Ele Que dá é um muito discurso bom. que é muito Que é bom. muito bom, É um por sinal. discurso muito bom, é uma das Que melhores fala da cenas, fé, que eles tinham que estar mais. é uma das melhores cenas do filme, mas eu acho que não é um discurso suficiente para mudar a cabeça de todo mundo. É que é diferente, né? Por exemplo, você falou do conservador. Porque esse rapaz conservador, ele tá do lado mais raiz da Itália. O liberal já estava pro outro lado de outro país, que é mais liberal. Então a cabeça diferente muda, eu acho que muda muito nisso, né? Tanto que chama de facções dentro do aspecto. Não, sim, mas eu digo o seguinte, vamos lá, de novo, olha só. A gente tinha uma galera que estava do lado O Tedesco. do Tedesco e a gente tinha uma outra galera que estava do lado, uma série de cardeais que estavam do lado dos ideais, digamos assim, do cardeal Lawrence, né? Sim. Que estava apoiando um outro cardeal Que é para o se amigo tornar dele, o Papa. exato. É isso. Mas assim, toda aquela galera, todos aqueles cardeais do Vaticano que são conservadores, que têm uma visão totalmente antiliberalista, simplesmente com um discurso eles, pô, o cara tem razão, vamos votar a favor dele, sabe? Tipo, porque É porque não tinha outro, né? não, eles não tinham outro, mas Porque foi eles tinham, diminuindo. Só tinha um Tedesco, entre aspas. É que o Tedesco, eu acho que ele foi muito aciso forte na palavra. mas durante todo o filme, Sim, ele não mudou. durante todo O discurso do outro já vem meio que apaziguar. Então, sim, mas mesmo assim, ele é uma pessoa que ele não estava presente no Vaticano, Não, ele era uma porque- pessoa que não era conhecida, Não, porque, era uma exatamente. pessoa que estava chegando ali do nada, simplesmente a gente tem um protagonista que chega, dá um discurso bonito, um discurso legal, e aí, poxa, ele muda a opinião de todo mundo, vamos votar nesse... É que o nesse Lawrence cardeal. também ajuda no final, né? Quem? O Lauren. Ele- Ele acaba, porque quando ele descobre de fato o porquê que ele tava lá, ele não fez, ele chegou no cara e falou, e aí? É verdade isso? Ele falou, é verdade. Eu fui lá porque eu tenho isso, tenho isso, tenho isso. E ele não voltou atrás, ele podia ter voltado atrás. E ele também não contou pra ninguém, ele só apoiou ele.
E todo mundo ia votar nele. Eu acho que aí a gente entra numa outra polêmica, que eu acho que, e essa é uma parte muito boa da história, eu acho que isso daí é o ponto alto da história, muito bem feito, quem escreveu esse roteiro, de roteiro, esse filme merece o Oscar. O final é incrível, mas eu acho que essa questão da escolha, eu acho que pra mim, tá, pro Isaac, eu acho que soou um pouco meio raso, sabe? Eu acho que tinha que ter uma coisa mais sólida ali pra mudar a opinião das pessoas, porque opinião é uma coisa difícil de você mudar com discurso, principalmente pra uma pessoa que defende uma ideia durante tanto tempo, entendeu? Por que é conservador? Porque você é conservador. Você é uma pessoa extremamente conservadora. Se a gente começar a conversar aqui e propor aqui ideais liberalistas, e você já ouviu vários discursos, você já mudou de opinião? Não. Não, então, entende? E a gente tem vários cardeais que são conservadores, simplesmente eles mudaram de opinião porque uma pessoa desconhecida apareceu no Vaticano e deu um discurso bonito. Galera, eu acho que soou forçado. Galera, mas ó, não me bloqueia ela não me xingue ela não. Eu não sou tudo isso conservador assim também não, mas assim, eu particularmente não acho que o filme ele é ruim por causa disso. Eu só tô dizendo... Sério? Não, o filme ele é muito bom. Mas você não dá nota dele por esse motivo? Por esse motivo. Eu tiro um ponto do filme por conta desse motivo, que eu acho que foi um pouco raso. Não que raso? Eu acho que sim, todo mundo mudar de opinião por causa de um discurso que demorou ali quanto tempo? Que foi aquele discurso? Demorou 1 minuto. Acho que demorou dois minutos. 2 minutos você muda a opinião de... Mas, pô, você sai de um cara. Tudo bem que eu acho que ele é meio liberal, né? Mas o discurso dele foi muito apaziguador. Falou de Jesus, falou de fé e tal. E que não tinha nem no outro e como no outro também. E o Lauro atrás dele apoiando. Mas no discurso dele, ele falou, eu tive durante a guerra, ou seja, em outras palavras, ele deixou bem claro pro cardeal Tedesco, meu irmão, você tá errado. Você não viu o que eu fiz. Você tá errado. Exatamente. Você tá errado. E, o cara falou que eu tô errado. Ah, tá bom, aceito. Beleza. Mas, o cara passou O cara foi pro Congo, por lugares... absurdo levar a palavra de Deus quando o outro só tá num lugarzinho tudo bem parado. Os caras estão tretando ali, quase um matando o outro na faca pra assumir o lugar de papa. Aí chega um cara, dá um discurso de 2 minutos. Mas, irmão, mas eles não podem escrever, tipo assim, tirar um ponto por esse motivo. Você podia tirar ponto de outras coisas, por exemplo. Não, mas nesse daí, de restante filme. Cara, o filme é tão fantástico. O filme tem a parte meio que sombria na parte, por exemplo, na hora que ele vai. Que o Lauro vai. Acho que é o Lauro, vai colocar alguma coisa dentro do envelope. Do nada vem puta de uma bomba estoura. Aquilo é fascinante. Você não tá esperando nada daquilo acontece. E depois tem uma outra cena de novo de votação que todo mundo fica apreensivo olhando pra cima, e parece alguma coisa lá. Mas assim, pra mim o perigo do filme é mostrar, por exemplo, volto a dizer desde o começo, galera. Você vai assistir. Quem é católico, roxo, e vê aquilo, fala, mano, não é possível. Talvez não. Talvez. Louco. Talvez, eu acho que a pessoa que é católica e assiste esse filme fica com ar de esperança por conta do final do filme. Pro final, mas até chegar no final, você perde a esperança já no meio. Pô, você fala assim, o cara coloca Hitler no meio do diálogo, cara. O Papa passou pano pra aquilo. Gente, aquilo. Aí você pega um cardeal que lá atrás, quando ele era mais novo, ele cometeu um deslize. E eu não sei se eles entram na questão dos casos de pedofilia envolvendo a Igreja Católica. Não sei. Comenta, mas é muito pouco. Ele fala, tem uma parte que ele fala lá sobre isso, que a igreja passa um pano e tal nesse sentido, que foi até o cara liberal lá que comentou, e que ele ainda fala assim, se o Tedesco for entrar, vai acabar com um monte de coisa. Então, mano, olha, entende um ponto? Ele prefere ter um cara lá que vai falar só, ele cometeu um deslize aqui. Não, beleza, vou passar um pano. Do que um cara que fala, irmão, você errou, tá fora, parça. Você errou. Tchau. Pra deixar um ar de mais puro, não. O outro não, entende? Eu acho é isso que me pega dentro desse filme. É um ar de, tipo assim, a igreja faz tudo. Você pode fazer o que você quiser, mas tem esperança. Como? Vou ter esperança de algo? Cara, é assustador. Como que eu vou ter esperança num lugar que eu tô vendo que tá manipulando as coisas? Mas apesar que mesmo a gente tendo ali vários escândalos envolvendo a igreja, no decorrer do filme é falado. apresentado isso, a gente tem um protagonista que é o Cardeal Lawrence, né, interpretado novamente pelo Ralph Fiennes, né, só ressaltando, ele é a figura mais justa do filme, né? Não, sim, ele é perfeito. Por isso que eu acho que ele perde por isso que eu tô falando que no começo do filme, pra mim, é impactante, que ele sabe, putz, esse conclave vai ser ruim. Porque eu acho que ele caminhando, que é aquele sussurrando, respirando aquele ar, tipo, eu não queria estar indo pra lá, mas só tô indo porque me deram uma missão, com a cabeça pesada. Então você não vê ele com a cabeça reta no filme, sempre é assim,
um olhar mais triste. Porque tá vendo, pô, tem que passar pano pra tudo. Olha que louco, o cara, aquele rapaz que no final até a mulher lá entra pra desmascarar o... Sim. Olha que louco. O cara, então, olha o que o cara faz. O cara vai lá no lugar onde o arcebispo errou, manipula, traz a mulher que ele caiu. Cara, isso é... Mano, é jogo de... Cara, é política que faz isso. Um cardeal tem que perdoar o que o outro fez, não julgar. O cara trouxe à tona o que o cara errou lá atrás. E fora uma cena também do outro cardeal, que é esse que trouxe a freira, né? Acabou engravidando Do cardeal, né? Ele tenta chantagear o cardeal Lawrence. Bem interessante, o cardeal Lawrence em momento nenhum cedeu. É o único honesto de tudo, é ele e o mexicano. Mas agora falando da parte mais polêmica do filme, que eu acho que é o final, né? Eu acho, Edgar, que é o ápice do filme. Eu acho que é a parte, assim, mais, como que eu posso falar, que é pra trazer a discussão mesmo pro... É a parte do filme que mais... Assim, o filme ele é recheado de várias polêmicas, né, envolvendo a igreja. Mas eu acho que o filme ele quer promover uma polêmica maior ainda, que eu acho que essa é a parte mais interessante da história, né? Quer promover uma discussão e, além de tudo, ele quer impor uma ideia, ele quer jogar uma ideia, sabe? Tipo, ele quer jogar pro público uma ideia. Pra ele pensar. Pra pensar, exatamente. Quem vai aceitar, quem não vai. Mas, ao mesmo tempo, ele joga uma ideia para as pessoas refletirem naquela ideia, mas mais uma vez ele fala assim, olha, galera, eu tô propondo aqui essa ideia, cada um tem uma opinião, mas eu quero deixar bem claro que a minha opinião é essa. E eu acho que ele bate o martelo de uma certa forma que muita gente acaba tomando aquela opinião como opinião, como caminho certo, digamos assim. Cara, isso é polêmico, hein? É polêmico. Nossa, que tipo... Você gostou? Porque assim, eu não vou falar o que é, porque eu acho que deixa pra pessoa assistir. Um grande spoiler, vai estragar a experiência. Mas eu lembro quando terminou o filme, eu falei, Edgar, o que você achou? Aí eu lembro que você teve uma reação assim, não, mas como é possível uma coisa dessa? Tipo, continuo. Eu não mudei. Não mudou. Eu particularmente acho interessante por conta do argumento, né? Porque, assim, sem falar o que é, mas o protagonista da história, ele disse assim, se Deus me fez assim, qual que é o problema? Tipo, de estar numa posição como essa, né? Porque ele não definiu ainda, né? Não. Esse é meu ponto. Não, mas aí, por exemplo, se ele... Mas aí que tá. Ele não nasceu indefinido, digamos assim. Se ele não fizer alguma intervenção, ele não tá mexendo no que ele é, no que ele foi feito, da forma que ele veio ao mundo, entendeu? Entende? Essa é a questão. Mas tem dois lados aí, né? Então, assim, eu particularmente o Isaac, eu achei... Eu até acho que é polêmico, talvez... quem vai assistir o filme talvez vai chegar a algumas conclusões em relação ao que a gente tá falando, mas eu achei aceitável. Não, eu acho legal, mas assim, é que eu também não vou... Porque a internet é meio louca, né? A gente vai postar isso aqui, daqui a pouco vai o cara entrar lá, o Edgar falou isso, vai descer o cacete em mim, né? Mas, cara, eu ainda fico, assim, como que eu vou dizer, por não me prejudicar nesse sentido. Na minha opinião, acho que não deveria ser ele. Não por essa causa. Porque eu acho que ele não tem gabarito, assim, parece... mais que os outros. Mas, por outro lado, ele merece porque o discurso dele é mais humano. Tá, então você acha que o discurso é maior do que o que ele é? Sim, o discurso dele pode mudar. Aí eu aplauso pra ele. Não por causa dele, mas o discurso dele pode ser. Na minha... Você fala, mas tirando o discurso, aí não. Mas pelo discurso, porque ele foi o único cara mais sensato junto com o Lauren o filme todo. Nesse ponto. Olha, Edgar, eu contei... Mas não vai me colocar na parede, porque é perigoso. Eu contei esse final desse filme pra uma pessoa que é extremamente conservadora que eu conheço. E essa pessoa, ela concordou com a ideia do filme. Ela falou... o fato dele não ter barrado ele como novo Papa, né? O cardeal Lawrence, né? Porque estava na mão dele. Mas deveria. Então deveria. Então, mas por que deveria? Porque todos que teve algum caso... Ele foi lá e falou, não. Mas isso não é um caso. É um caso? É porque... Então, mas é que... Aí volta... Nossa, isso vai me prejudicar pra caraca, hein? Vamos terminar por aqui mesmo. Galera, bom final. Deixo por vocês. Porque é polêmico demais. Porque, vamos lá, eu volto a dizer, pelo discurso. Porque se eu for entrar em outras coisas, eu acho que é muito polêmico. Eu não vou mais por aqui, não.
Você já falou que eu sou conservador, já o bicho vai pegar pro meu lado. Que legal, quem tá assistindo esse podcast, assista o filme até o final depois... e tire as suas conclusões. E comenta com a gente o que você achou do final desse filme. Sim, o que melhor. O que você acha? Porque jogar assim, peso assim pra... Mas eu acho que esse filme, nesse aspecto, Edgar, ele conversa muito com o filme Emília Pérez. Eu acho que... mas é a introdução do movimento woke. Eu acho que Emília Pérez, ele passa uma ideia muito mais escancarado. Não, né? mas sim. E esse bem filme ele passa a ideia no final do filme de uma maneira extremamente sutil, mas extremamente polêmica. E eu acho perfeito. Eu acho que esse final foi... Perfeito. Esse filme terminou com um final assim magistral. O que eu achei lindo, não vou criticar por criticar, mas assim, ou ser conservador ao ponto também... Não, a gente tem que abrir a nossa mente. Então, que eu também abro a minha mente para um monte de coisa. É que o discurso dele é mais humano. Isso que me pega. Então, por ele ser humano, independente, merecer o seu papa, ponto. Ô Edgar, mas se a gente for colocar tudo isso num pacote só, tudo num pacote só, você acha que ele deveria ser o novo papa? Sim. Porque o Tedesco, eu acho que ele não vai fazer um trabalho... Ele está mais preocupado em manter coisas e fazer coisas do que tratar o que a gente mais preza, que é o ser humano. Que é a fé do ser humano. Isso para mim é muito importante. Não pré-julgar. Acho que a gente não tem que pré-julgar nada. Mas a gente tem que ser mais humano. Eu acho que o Tedesco, nessa parte, não ia fazer um bom papa. O outro ia estar mais preocupado com esses movimentos, aceitar tudo, mas ia esquecer a parte mais humana. E ele não. Ele não falou nem do A, e nem falou nem do B. Ele falou para a igreja inteira. Então isso é mais impactante. E eu acho que assim, eu acho que quem é conservador, eu acho que quem é liberal, quem vai ser tranquilo, vai apoiar e vai até aplaudir essa ideia. Eu acho que quem é conservador vai ter uma certa resistência com o final do filme. Eu acho que nem tanto. E eu acho que se a gente fosse considerar, lógico, a gente está falando de coisas assim, totalmente diferentes. Talvez o que eu vou falar não tenha nem muito sentido aqui, mas eu acho que, por exemplo, se esse filme a gente fosse levar para o cristianismo lá para a época, não sei, do judaísmo, raiz mesmo, era uma coisa inaceitável, assim. Pronto, tipo, exato. Era uma coisa extremamente absurda. Exatamente. Mas contanto também que se a gente for pegar a Bíblia, existem vários absurdos que Jesus ele deu uma ideia diferente, dizendo que não era bem aquilo, né? Então a gente tem esse ponto aí que, enfim... Cara, agora é polêmica, galera. Agora ficou polêmico. Que aí ainda vai descontrair, né? Porque aí você tem uma forma... Aí já penso diferente de você nesse sentido. Mas concordo. Acho que, no final das contas, nessa parte eu ainda vou te concordar. Eu acho que o conservador, ele vai entender, igual eu tô entendendo. Eu acho que, a princípio, ele vai ter uma certa resistência, assim como você teve no início do filme. É que a gente trouxe esse filme para uma discussão, talvez, né, discutindo, sim, mas, explorando. Mas então... Mas talvez de bate-pronto, assim... ouvindo a gente falar, assim, é meio... A pessoa que está assistindo, vindo nós aqui no podcast, ele vai ter que assistir. Porque ele não pode tirar uma fala minha, uma fala sua, sem assistir o filme. Ele tem que assistir para poder depois chegar e falar, pô, galera, ó, eu entendi o que você falou, mas eu... Isso aí. Galera, mas se você ainda não viu Conclave e não viu Emília Pérez... Assistam. Deixa as polêmicas de lado e vai ver e veja esses dois filmes porque são muito bons. Muito bons, Conclave é muito bom. Emília Pérez é um filme bom, um filme ok. Galera, chegamos ao final dessa conversa aí sobre dois filmes interessantíssimos, que é Conclave e Emília Pérez. Se você não viu os filmes, vá, veja e comenta com a gente o que você achou de ambos os filmes. Tá certo? Então é isso. Até a próxima. Tchau, galera.